Queridos irmãos e irmãs, temos como comunidade reunida para celebrar os santos a oportunidade de contemplar uma das características mais interessantes da tradição do povo de Deus desde Israel e que nós herdamos. Buscar a Deus, buscar sua face, é uma semente plantada no coração do homem. Esta semente brotou em tantas filosofias, ideologias, ciências, espiritualidades, religião. Buscar um sentido mais profundo, algo que preencha nossa existência e nossa vida. A tradição de Israel, nessa busca, encontrou Deus, a quem chamou de Eterno, de Todo-Poderoso, de Senhor dos Exércitos, de Deus da misericórdia. Um Deus que Israel descobriu ser santo, todo santo. Um Deus em que a santidade é eterna, perfeita. Por isso, diferente de nós, o Criador, diferente da criatura, infinito, eterno, e nós, limitados, pequenos, frágeis. Contudo, esse mesmo Deus, já na tradição de Israel, desceu, como é narrada a atitude de Deus em busca de resgatar o seu povo. Ouviu e desceu, porque ama o seu povo. Nisso contemplamos Israel, que se sente participante da santidade de Deus. Deus não reservou a santidade para si mesmo, mas porque nos ama, partilha o que Ele é, o que Ele tem. Nós, portanto, passamos a participar da santidade de Deus. E em Jesus Cristo, a nova comunidade de Israel e os novos que se agregam a essa comunidade vão descobrindo e compreendendo esta proximidade de um Deus que se encarna, que se torna gente, para que essa santidade esteja perenemente presente na nossa vida, na carne humana, na experiência, na vida. Por isso, tudo é compreendido agora de forma nova. Acabamos de ouvir a leitura de um belo trecho do Apocalipse, cheio de imagens, de símbolos, e que procura reinterpretar, compreender de forma nova a multidão dos que buscam o Senhor. Essa multidão tem algumas características. Uma parte dela tem número 144 mil. É uma releitura das tribos de Israel, 12 vezes 12 vezes 1000. É a forma da linguagem semita, da linguagem de Israel, dizer é um número enorme, que parte do princípio da tradição de Israel, de suas tribos, mas que se espalha, incontável. A essa multidão se junta mais uma multidão que nem número tem. E a característica dessas pessoas, diz o texto, é que têm vestes brancas. E são descritas como pessoas que tiveram suas vidas lavadas, como suas vestes, no sangue do Cordeiro, na experiência da santidade de Deus. João diz que essa experiência é a que nos faz compreender que somos filhos, criaturas e filhos de Deus. Pois bem, toda essa contemplação deve nos fazer profundamente gratos. Deus já nos alcançou, já nos salvou, já nos perdoou, já somos santos. O céu não é um prêmio que alcançaremos. O céu já é uma experiência da participação da santidade de Deus. A experiência e a participação em Deus já nos foi concedida. Deveríamos, portanto, viver a vida numa perene ação de graças, uma gratidão sincera e verdadeira, porque já fomos santificados pela graça e pela ação de Deus. Daí, me parece, que nasce
a atitude e o testemunho de santidade. Uma atitude de gratidão, de sincera gratidão, de obrigado constante. Daí aprendemos a nos relacionar melhor com Deus, com as pessoas. Caminhamos a vida não buscando um Deus para conquistá-lo. Não conquistaremos Deus. Ele é que nos alcança. Ele é que nos conquista e nos resgata. Nós, gratos, caminhamos em direção a Ele que está de braços abertos, nos esperando sempre, ansiosamente. Assim fizeram todos os santos. Descobriram esse sentido de peregrinos, de um trajeto e um itinerário de profunda e intensa gratidão. Nesses 2000 anos de cristianismo, temos diante dos olhos tantos homens e mulheres que descobriram esse sentido. Nesta paróquia, de forma especial, São Francisco, São Maximiliano e tantos santos da ordem franciscana, da família franciscana e tantos outros homens e mulheres que descobriram a gratidão como uma experiência de Deus e a busca da santidade. E nós que estamos peregrinando, dando testemunho do nosso batismo, somos convidados a uma atenção especial hoje. Os critérios para avaliarmos a nossa vida, se nossos passos estão coerentes com essa busca, nos são dados no Evangelho de hoje. As bem-aventuranças. A palavra no original grego é uma palavra que era reservada a elementos poéticos. Os deuses gregos diziam que os homens eram felizes, bem-aventurados, porque nos invejavam, nos admiravam o que tínhamos e eles não tinham. Pois bem, é usada essa palavra numa releitura do seu sentido original. Nós temos que ser admiráveis, nos sentirmos admiráveis, porque temos a experiência de Deus. Isso é o que nos faz felizes. E quais são os sentidos? A aflição, a perseguição, a justiça, a misericórdia. Esses são os bem-aventurados. Essas são as razões da nossa alegria. Poderíamos dizer em outras palavras, a vida como ela é. Não a vida que queremos, que sonhamos e nos iludimos, mas a vida esta verdadeira, única, concreta e real. Aquela que é abraçada por Francisco, por exemplo, nu, despojado de ilusões e de obstáculos que o separariam simbolicamente dessa gratidão imensa. Peregrinar, caminhar nessa verdade é dar testemunho da santidade. Temos tantos testemunhos nesses 2000 anos, mas hoje queria destacar como um testemunho pessoal, um peregrino, um caminheiro que conheci há alguns anos, o Frei Rogério, que vocês conhecem muito bem. Um peregrino intenso, tenso, também testemunho de uma instabilidade inquietante e muito interessante. Tem aquele ditado que onde alguns tocam vira ouro, né? Onde ele toca, as coisas se modificam, se transformam. Pelo menos esse é o testemunho que tive no contato com ele esses anos. Por ser peregrino e caminheiro, por estar disposto a essa arriscada trajetória, ele dá um belo testemunho daqueles que são tão gratos ao ponto de assumirem a vida do jeito que ela é e viverem e darem o melhor de si. Ele, como tantos outros, são para nós sinais. Quantos, certamente, cada um de nós poderia aqui colocar diante dos olhos como um testemunho? Tantos santos e santas, como o Frei Aloísio hoje no início da celebração diz. Muitos deles registrados oficialmente na lista dos santos e santas, mas tantos registrados no coração de Deus e na nossa memória. Daqueles que já partiram, estão junto de Deus, mas tantos outros que estão por aqui e que nos dão um entusiasmo sempre novo para seguirmos avante e não desanimarmos nunca. Guardemos esse instante de silêncio, colocando-nos na presença de Deus, gratos, cheios de alegria e de ação de graças, por podermos participar
da santidade de Deus. E peçamos a Ele, por intercessão de tantos santos e santas, que nos completem naquilo que nos falta para caminharmos mais e melhor.